Continuando a leitura da CLT. Vamos ao artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E aqui eu gosto sempre de fazer aquela mnemotécnica de uma palavrinha criada, chama-se já é PUC-DC. Já é PUC-DC. Já, J de jurisprudência, A de analogia, E de equidade, P de princípios, que a gente sabe são os princípios gerais do direito, normalmente os princípios do direito do trabalho, usos, costumes, e o DC, direito comparado. A gente vê que aqui é uma lista parecida lá com a lei de introdução. É importante também fazer uma distinção entre princípios e normas gerais que ele coloca aqui, porque a gente tem os princípios jurídicos, que a gente empresta valores da filosofia do direito e transforma e positiva, se tornando princípio jurídico, e a gente tem as máximas gerais do direito. Tipo, quem paga mal paga duas vezes, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, a gente tem, assim, algumas máximas que não chegam a ser princípios, né? E essas máximas não são fontes do direito, tá? Então, assim, a fonte do direito que a gente precisa considerar são os princípios que devem ser efetivados à medida do possível, diferente das regras, que é tudo ou nada, ou elas servem ou elas não servem. E a gente considera também, para interpretação, integração, as máximas do direito. Então, aqui abrange tudo, né? Princípios e normas gerais do direito. Não coloca doutrina, né? E aí a diferença do direito comparado para o direito estrangeiro. Então, direito comparado é quando a gente estuda o direito estrangeiro e compara com o nosso. Tá? Então, não direito estrangeiro não necessariamente vai ser o comparado. Vai ser comparado a partir do momento em que a gente compara com o nosso. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas nessa lei. Esse parágrafo 2º foi introduzido pela Lei 13.467, de 2017. Nós sabemos que hoje várias súmulas que são anteriores a essa reforma trabalhista estão colidindo com o texto da lei. E aí temos que ter cuidado. Súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, eu fazendo uma análise deste parágrafo 2º, o que é que eu concluo, Maria? Que as súmulas que hoje estiverem frontalmente contrárias ao texto da CLT não poderão ser aplicadas. Porque suponhamos que tem o texto da CLT que diz, por exemplo, que na reforma da CLT não se conta mais como jornada extraordinária aqueles 5 minutos anteriores e posteriores à jornada, ainda que ultrapasse 10 minutos diários. Porque a CLT ela extinguiu esse artigo, uma modificação que extinguiu esse direito que existia. Mas nós sabemos que na súmula do TST ainda continua havendo. Ora, se a súmula está criando um direito que não mais existe na CLT, que está colidindo com a CLT, a gente atrai a aplicabilidade desse parágrafo 2º do artigo 8º, quando ele diz que tanto as súmulas quanto os enunciados do TSTs e TRTs não poderão restringir
direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que estejam previstas em lei. É muito interessante a atenção a esse parágrafo 2º do artigo 8º, se a súmula está colidindo, está criando ou restringindo direitos não previstos em lei, não há que se falar em aplicabilidade. E aí vem uma outra questão. Ora, o juiz vai estar julgando contrário à lei, embora consoante a lei, contrariamente à súmula do TST, porque a súmula continua a viger. Vai dar ensejo a o quê? Recurso de revista. Parágrafo 3º, também incluído pela Lei 13.467. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o nosso Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, por exemplo, o que é que o juiz vai analisar agora na convenção coletiva, exclusivamente? Os elementos jurídicos formais. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, a Justiça analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o nosso Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, o que é que eu entendo por aqui? Primeiro, temos que ter muita cautela com essa palavra exclusivamente. Eu tenho um professor que sempre dizia, o legislador, ele não põe palavras desnecessárias na lei. Então, quando ele disse que a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente, ele está sendo taxativo. São tão somente esses elementos essenciais ao negócio jurídico, quais sejam os elementos jurídicos formais inerentes a qualquer negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. Por quê? Porque se a convenção coletiva ela emerge no mundo jurídico em decorrência da vontade das partes, não infere ou não confere ao julgador, no caso o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, analisar, se intrometer no que as partes convencionaram. Ora, se as partes estão convencionando que o adicional de hora extra vai ser 60%, excelente. Não está obedecendo o estatuído mínimo na Constituição, porque, por óbvio, nenhuma convenção coletiva de trabalho poderá também trazer direitos menores do que aquele patamar mínimo civilizatório estatuído na própria lei maior, que é a Constituição. Então, desde que observe, Maria, a constitucionalidade dos direitos, né, constitucionalidade material dos direitos que serão ali convencionados, então não compete à Justiça do Trabalho interferir nessa vontade mínima, nessa autonomia mínima da vontade coletiva. Então, isso é muito importante para os próximos concursos e para a atuação da Justiça do Trabalho no que toca à análise da Convenção Coletiva de Trabalho e, por tabela, do Acordo Coletivo de Trabalho, porque ambos é que surgem na seara jurídica por meio da vontade negocial das partes. Estou aqui com uma assertiva de 2008, que está no revisaço. Esse revisaço está desatualizado porque ele foi antes da reforma, mas acho que mesmo assim vale a pena ler e comentar, que fala: entre as várias formas de interpretação da norma de direito do trabalho, incluem-se a teleológica ou finalística, segundo a qual a interpretação será dada ao dispositivo legal de acordo com o fim visado pelo legislador.
correto. E para isso a gente pode usar, por exemplo, o preâmbulo, a ementa, a exposição de motivos de uma lei, para apreender o que o legislador estava querendo com aquela propositura. Claro que, apesar da gente buscar a intenção dele, a intenção tem que condizer com o texto, né? Então, se tiver em conflito, a gente vai, né, pode acabar priorizando a literalidade, porque é importante que ele transmita a mensagem que ele quer no texto da lei, né? E aí ele comenta aqui: partindo do pressuposto que o direito do trabalho é regido por princípios específicos que visam a maior proteção ao trabalhador, por se tratar de uma relação jurídica de hipossuficiência do empregado em relação ao empregador, o direito do trabalho se utiliza de forma de interpretação teleológica ou finalística, visando sempre a interpretação das normas trabalhistas que atendam à finalidade principiológica para a qual foi citada, a defesa do empregado. A segunda assertiva fala: a consolidação das leis do trabalho trata da integração jurídica da norma, pois autoriza o juiz, na falta de expressa disposição legal ou convencional, a utilizar a analogia ou a equidade. Então, esse artigo 8º fala de integração de normas. E claro que a principal norma vai ser a lei e a segunda, a convenção, por quê? O contrato faz lei entre as partes. Então, as normas coletivas nada mais são do que contratos, né? Que devem ser priorizadas. E aí, se nem a lei, nem as normas coletivas trouxerem a regulamentação, ele pode usar esses outros recursos, né? E aí o professor diz aqui: correta assertiva a respeito de lacuna na lei trabalhista, a CLT prevê em seu artigo 8º que o juiz poderá decidir utilizando analogia ou equidade. Além dessas formas de integração, não interpretação, ele fala integração e ele grifa. O mesmo artigo ainda traz a possibilidade de utilização da jurisprudência e outros princípios e normas gerais do direito, bem como o direito comparado de acordo com os usos e costumes. Então, quando a gente pega um direito estrangeiro e importa, é importante a gente analisar se ele é compatível, mediante a avaliação dos usos e costumes locais, né? Lembrando que, para a realização da integração, o juiz deverá se atentar à supremacia do interesse público sobre os interesses de classe ou até mesmo particular. E aí a terceira assertiva fala: de acordo com a Constituição, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais de expressão não têm aplicação imediata. Incorreto, né? O termo aplicação imediata está se referindo à classificação da norma constitucional quanto à sua eficácia, também chamada de norma de eficácia plena, que tem sua aplicabilidade imediata e independente de qualquer regulamentação, né? Então, a gente sabe que todas as normas de direitos fundamentais na Constituição têm aplicabilidade imediata. E a última assertiva dessa mesma questão falava: em relação à eficácia no espaço da norma trabalhista, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho adota o critério da territorialidade, ou da lex loc executionis, segundo o qual a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação do serviço e não por aquelas do local da contratação. E aí ele comenta que está incorreto porque a súmula 207 do TST foi cancelada, que essa súmula direcionava que, diante de um conflito de leis trabalhistas no espaço, a regra era do princípio lex loc executionis, e que eram aplicadas às leis trabalhistas do lugar da prestação do serviço e não aquelas do local da contratação. O cancelamento da súmula se deu pela incompatibilidade com a Lei 7064, que regula a situação dos trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviço fora do país. Dessa forma, passou a valer para todos os trabalhadores o disposto no artigo 3º dessa lei, que assegura a aplicação da legislação brasileira quando mais favorável. E, por fim, a gente obedece, então, a esse princípio da norma mais favorável, em detrimento da pirâmide de Kelsen, que prevê uma hierarquia, né? Também tem uma questão aqui: a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirá conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito,
principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Semelhante atribuição possuem as autoridades administrativas, com ressalva da aplicação de equidade. Em ambas as situações, seja na atividade jurisdicional ou administrativa, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, daquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. E aí essa questão é falsa, ela está incorreta por duas questões. Primeiro, tanto as autoridades administrativas quanto as jurisdicionais podem sim utilizar a aplicação da equidade, porque está bem claro no caput do artigo 8º que diz as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, e aí continua, e dentre as possibilidades, equidade. E não existe no parágrafo 1º essa questão de naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais desse. O parágrafo 1º só diz o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Essa questão da compatibilidade está lá no artigo 769, mas aí já trata de outra questão. O 769 diz assim: casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Então, qual é a diferença que a gente tem que fazer? Aqui, no artigo 8º, nós estamos tratando do direito material. Na questão do direito material, a CLT não trouxe essa incompatibilidade, não trouxe essa exceção daquilo que foi incompatível. No artigo 769, nós estamos tratando do direito processual, tanto é que o próprio artigo diz que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária. Então, temos que ter essa cautela, tá? Lógico que nós sabemos que, mesmo no direito material, se houver incompatibilidade entre os institutos, por óbvio que não vai se utilizar. Mas numa assertiva de prova objetiva, que pede a letra da lei, muita cautela com relação a isso. Eu defenderia aqui, no caso, a compatibilidade de acordo com os usos e costumes, né? Quando o caput fala em usos e costumes, defenderia sim. Mas, de fato, né, é importante fazer essa diferenciação, porque como o 769 fala da subsidiariedade do processo comum, e aqui fala do direito comum, então eles podem querer fazer esse comparativo mesmo. Não é? Eles podem exatamente brincar na hora da questão, e, obviamente, a gente, na pressa, na loucura de terminar a prova, no nervosismo e tudo mais. Pois bem, eu queria acrescentar aqui umas anotações minhas que eu tenho decorrente de uma nota técnica do MPT, a nota técnica número 8 da Secretaria de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, no que toca a esse artigo 8º, muito interessante, Maria. Ele diz assim, ó: também inconstitucionais por violação da dependência funcional do Poder Judiciário são as disposições do artigo 8º, parágrafo 3º, concomitante com o artigo 611-A, parágrafos 1º e 4º da CLT. Parágrafo 3º, assim diz: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelos princípios da intervenção mínima na atuação, na autonomia da vontade coletiva. Artigo 611-A. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação. Parágrafo 4º.
Na hipótese de procedência da ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, esta estará igualmente anulada, sem repetição do indébito. Então, o que é que ele diz? Que esse artigo 8º, parágrafo 3º, quando ele referido no 611, parágrafo 1º, que o 611 diz assim, ó, no exame observará o parágrafo 3º. Então, ele diz que restringe o controle jurisdicional de legalidade dos acordos e convenções coletivas, exigindo que, no julgamento da validade dessas normas coletivas, o juiz trabalhista se restrinja a aferir tão somente a conformidade formal dos instrumentos normativos, sem aferir a juridicidade de seu conteúdo. Por sua vez, o parágrafo 3º do artigo 611-A impõe que, ao apreciar a validade de normas coletivas, o juízo trabalhista sempre anule cláusulas benéficas ao trabalhador quando reputar nula cláusulas restritivas de direito. Ambas as previsões constituem devida intervenção do Poder Legislativo no espaço de independência funcional dos magistrados trabalhistas, constitucionalmente garantida para exercício de seu mistério com autonomia em relação aos interesses do poder econômico e com independência em relação aos demais poderes. Constituição Federal, artigo 2º da Constituição. Assim, no exercício da atividade jurisdicional, os magistrados gozam de independência para decidir, conforme seu livre convencimento jurídico motivado, devendo ser fundamentada todas as suas decisões. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Essas garantias impedem que o legislador ordinário imponha ao julgador o resultado de sua interpretação jurídica acerca da matéria submetida à sua competência no exercício do controle de legalidade ou constitucionalidade, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Portanto, conclui-se, é inconstitucional a restrição que se pretende impor ao controle de juridicidade do conteúdo das normas coletivas trabalhistas, assim como é inconstitucional a imposição de nulidade de cláusulas negociais benéficas ao trabalhador, sempre que o juízo entender nulas cláusulas redutoras de direitos contidas no mesmo instrumento negocial, pois tal solução deve decorrer unicamente do livre convencimento jurídico motivado do magistrado, em cada caso concreto, à luz da legislação aplicável. Eu entendi essa norma técnica, Maria, é uma grande preocupação do Ministério Público do Trabalho com os direitos mínimos do trabalhador e também com o que dispõe a Convenção Coletiva de Trabalho. Realmente é muito interessante Na essa nota verdade, técnica. eu acho até que o Ministério Público do Trabalho está preocupado com a independência da Justiça do Trabalho, né? Porque é um ramo especializado, não é à toa. É especializado porque precisa de uma especialização, porque é um direito específico, né? Então, quando fala que vai julgar conforme o direito civil e se atrelar ao direito civil, é uma forma também de minar a competência da Justiça do Trabalho e a existência da Justiça do Trabalho, na verdade, né? Tipo, para que que ela vai existir se ela não precisa ser específica, especializada? Quando o Poder Legislativo ele quer minar uma competência de determinada área de atuação do Judiciário, no caso específico, a competência da Justiça do Trabalho, para enfraquecer, começa a ser assim, aos pouquinhos. Tira um pouquinho da competência aqui, restringe-se um pouquinho ali, para mostrar à sociedade a desnecessidade de ter um órgão específico para aquele determinado segmento. Ou seja, acaba-se com a Justiça do Trabalho, passa-se a Justiça do Trabalho como, sei lá, várias especializadas da Justiça Federal, que já vive abarrotada de processos, e aí torna maior o descrédito da Justiça do Trabalho, que sabemos ainda é, no Brasil, a justiça mais célere, né?
E sem falar que veio a pandemia e mostrou como o direito do trabalho é essencial, fundamental para a vida em sociedade, né? Eu acho que esses movimentos acabam por fortalecer o direito do trabalho. A maior prova disso foi quando teve a emenda 45 de 2004. Naquela época, havia realmente no Congresso Nacional uma tendência muito forte, mas assim, fortíssima mesmo, de desmantelar a Justiça do Trabalho. O objetivo era quase que esfacelar a Justiça do Trabalho, porque realmente a questão dos juízes classistas, como é que podia, Maria, um juiz classista, muitas vezes um cara totalmente leigo, só porque fazia parte de um sindicato, tá lá julgando? Tanto é que tinha juízes togados que não aceitavam de jeito nenhum a intervenção do juiz classista na sua vara. E aí era uma briga de foice grande. E o pior, desembargador classista, que era juiz classista de segundo grau. Como é que eu sou um juiz togado, gente? Estudei, passei no concurso, sou grande conhecedor do direito e vou ter uma decisão minha reformada por um juiz de segundo grau que não fez concurso público para nada, que não é uma pessoa da área. Porque você me diz, mas Joel, hoje nós ainda temos, por exemplo, os advogados indicados pela OAB, mas são pessoas da área jurídica, são pessoas que têm conhecimento. Na Justiça do Trabalho, via de regra, os advogados que são nomeados, são indicados, e depois aquele nomeado para ocupar uma vaga de desembargador pelo 5º Constitucional reservado ao AB, geralmente são advogados muito atuantes, e muito atuantes na seara trabalhista, são advogados que têm conhecimento de causa, conhecimento profundo, o que não era o que acontecia com os juízes classistas. Então, tinha esse movimento. Aí, o que aconteceu? Juntou-se a 24, que extinguiu a figura do classista, e aí continuou-se ainda a questão de desmantelo, a palavra era essa que se utilizava na moda, desmantelo da Justiça do Trabalho, mas que terminou culminando o reverso. A Justiça do Trabalho foi fortalecida com a ampliação da competência, que deixou de ser adstrita à relação de emprego para abranger relação de trabalho lato sensu. E aí, obviamente, depois disso, vem várias ações de inconstitucionalidade que começam aos pouquinhos a novamente tirar algumas competências. Vou finalizar aqui o artigo 8º com 4 comentários rapidinhos. Primeiro, autoridades administrativas e judiciais, né? Então, não é só uma afronta à função jurisdicional, como também à função executiva. Então, acaba que abrange os dois poderes, né? O uso da equidade é somente permitido quando previsto em lei, né? A equidade é um recurso que a gente só usa quando a lei autoriza. E aqui está autorizado. Parágrafo 1º fala do direito comum, e nas provas eles trocam isso pelo direito civil, que é para confundir, né? Claro que o direito civil é o mais genérico que a gente tem, né? Mas não é a mesma coisa que direito comum. Parágrafo 3º, quando fala dos elementos essenciais do negócio jurídico, um conceito de direito civil, e daí requer que a gente aprofunde o estudo do direito civil, até porque o direito do trabalho é um direito privado, então, de fato, usa muita coisa do direito civil, né? Que é a existência do negócio, a validade e a eficácia. E aí a gente tem que ver se o agente é capaz, se o objeto é lícito, possível, e se a forma utilizada obedeceu a prescrita em lei ou não é proibida por lei, né? E também criou aqui esse princípio da intervenção mínima. Essa questãozinha que tu falou, o direito comum será fonte subsidiária, que aí tu fizesse uma ilação muito boa, que não se restringe ao direito civil, e aí a gente poderia até acrescentar que o direito civil pode até ser considerado uma espécie de direito como esse que não fica restrito apenas ao direito civil. Existem vários outros direitos que podem ser albergados aqui como direito comum.